ano! Tudo bom com vocês? Nossa, que legal! Hoje nós iremos dar continuidade sobre o nosso conteúdo sobre os substantivos, certo? Neste primeiro momento, nós iremos fazer a correção das 3 páginas de atividades que foram passadas na aula anterior. Então, desde já, peço que vocês peguem o livro de língua portuguesa e abram na página 117. Página 117. Nós iremos fazer a correção, certo? Então, vamos lá. Encontre no diagrama os substantivos derivados. Aqui vocês podem analisar que não fala quais são os substantivos primitivos, não. Vocês que teriam que procurar analisar direitinho e ver quais eram esses substantivos derivados. Crianças, aí nós temos os substantivos sapateiro. Sapateiro deriva de sapato. Nós temos pedrinha. Pedrinha deriva de pedra. Nós temos jornaleiro. Jornaleiro deriva de jornal. Nós temos pedregulho. Pedregulho deriva de pedra. Nós temos lojinha. Lojinha deriva de loja. E nós temos sapataria. Sapataria origina-se a partir do substantivo sapato. Nós temos 6 substantivos, que são sapateiro, pedrinha, jornaleiro, pedregulho, lojinha e sapataria, certo? Segunda questão diz assim: observe as palavras do quadro e separe-as na coluna adequada. As palavras são livraria, jornal, avião, fogaréu, pedra e terrestre. Tia, essas palavras vocês iriam separá-las em palavra primitiva e palavra derivada. Substantivo primitivo e substantivo derivado. No caso, jornal, pedra e avião são substantivos primitivos. São substantivos, são palavras primitivas. Jornal, pedra e avião, certo? Já as palavras livraria, fogaréu e terrestre são substantivos derivados, pois essas palavras, esses substantivos derivam, originam-se a partir de outros substantivos. No caso, o substantivo livraria, eu tenho o substantivo livraria por conta do substantivo primitivo livro. O substantivo fogaréu, olha o fogo, olha o fogaréu. Fogaréu deriva do substantivo primitivo fogo, entendeu? Então, fogaréu existe por conta do fogo. Terrestre, terrestre é o substantivo derivado de terra. Terrestre existe por conta do substantivo primitivo terra. Página 118. Página 118 diz assim: leia o texto abaixo. Saudade, Tales de Andrade. Mamãe fez arroz doce e balas de ovos e mandou comprar 2 garrafas de capilé. Tudo em homenagem a Rosinha, que era a senhora do dia, pois completava 9 anos. São frutas para a rapaziada, disse Raul, dando-lhe uma cesta cheia de figos. São flores do seu nome, disse Carmen, entregando-lhe um ramalhete de flores, entregando-lhe um ramalhete de rosas de diversas cores e vários tamanhos. Observem,
Retire do texto os substantivos. Vocês iriam agora retirar do texto que nós acabamos de ler alguns substantivos. Olhem, no caso, letra A, primitivos. Os substantivos primitivos que nós temos são ovos e capilé. Esses são dois substantivos primitivos. B, derivados. Os substantivos derivados que nós temos no texto são rapaziada e ramalhete. Rapaziada, rapaz, e ramalhete de ramo, ok? Letra C, um substantivo concreto, arroz doce. Sim, arroz doce é um substantivo concreto. Substantivo abstrato, homenagem. Substantivo homenagem é um substantivo abstrato. Quarta questão. Relacione as palavras à sua classificação. 1 para substantivo abstrato, 2 para substantivo concreto. Livro. Livro é um substantivo concreto. Óculos. Óculos também é um substantivo concreto. Alegria. Alegria é um substantivo abstrato. Por que alegria é um substantivo abstrato? Indica um sentimento. E alegria depende, e o substantivo abstrato depende do substantivo concreto. Alegria, alegre. Cadeira. Cadeira é um substantivo concreto. Amor. Amor é um substantivo abstrato. Verdade. Verdade também é um substantivo abstrato. Porta. Porta é um substantivo concreto. Saudade e esperança são substantivos abstratos. Saudade é um substantivo abstrato. Esperança também é um substantivo abstrato. Já o substantivo, já a palavra sapato é um substantivo concreto. É um substantivo concreto, pois tem existência própria, certo? Vamos lá. Terceira questão. Escolha da questão anterior um substantivo concreto e um substantivo abstrato e forme uma frase. No caso, uma frase para os dois substantivos. Essa questão, ela é pessoal. Sim, ela é uma questão pessoal. No entanto, nós podemos formar... A esperança bateu na porta. A esperança aqui, a tia não está falando no caso de um substantivo próprio, de uma mulher chamada Esperança. Não, e sim do substantivo abstrato, da emoção que bateu na porta. Lógico que é uma frase figurativa. No caso, eu não estou falando que o meu sentimento de esperança bateu lá na porta. Não, é uma frase figurativa, certo? Sexta questão. Complete com um substantivo abstrato. No caso, vocês irão completar essas frases com os substantivos abstratos. Quem é paciente tem paciência. Sim, paciência é um substantivo abstrato que depende de quê? Do substantivo. Sim. Vocês lembram que quando eu estava explicando para vocês, eu disse que o substantivo abstrato, ele só existe porque por conta do substantivo concreto. O substantivo abstrato, ele depende do substantivo concreto. Inclusive, crianças, no livro de vocês, tem alguns exemplos. Morte depende de morto. Cegueira depende de cego, certo?
Quem é covarde tem covardia. Quem é belo tem beleza. Quem é bondoso tem bondade. Quem é corajoso tem coragem. Sim, quem é corajoso tem coragem. 7ª questão. Circule os substantivos abstratos. Letra A. A rosa tem fama de ser boa. Fama é o substantivo abstrato. Letra B. Gosto muito da amizade de Lígia. Amizade é o substantivo abstrato. C. José Luiz é um menino cheio de alegria. Alegria. Observem aí. Fama, amizade, alegria. Estão indicando sentimentos, emoções. Por isso que são substantivos abstratos, certo? 8ª questão. Marque a tabela corretamente. Inglaterra é um substantivo comum, próprio ou coletivo? Inglaterra é um substantivo próprio, pois está especificando, está designando um nome próprio. Mesa. Mesa é um substantivo comum. Marília. Marília é um substantivo próprio. Réstia. Réstia é um substantivo comum, mas também é um substantivo coletivo. Recife. Recife é um substantivo próprio. Constelação. Constelação é um substantivo comum, mas também é um substantivo coletivo. E amigo é um substantivo comum. Crianças, réstia e constelação são substantivos coletivos. Por quê? Porque mesmo as palavras estando no plural, está indicando um conjunto de seres da mesma espécie, certo? Agora, nós vamos para a página 107 da gramática. Página 107 da gramática de vocês. Lá na gramática diz assim: leia o texto informativo. A Casa do Corcunda. A Catedral de Notre-Dame é um dos pontos turísticos mais visitados de Paris, na França. Ela começou a ser construída em 1163 e levou 170 anos para ser terminada. Ficou famosa no mundo por causa de um romance chamado O Corcunda de Notre-Dame, escrito pelo francês Victor Hugo em 1831. Tão conhecido quanto ela é o personagem Quasímodo, o corcunda que dá título ao livro e que já virou filme e desenho animado. Na história, ele é um cineiro solitário que mora na catedral e se apaixona por uma linda moça, Esmeralda. Olhem só, Esmeralda. Agora, identifique no texto os substantivos solicitados. Vocês, crianças, terão que identificar nesse texto substantivos próprios e substantivos comuns. No caso, 2 substantivos próprios e 3 substantivos comuns. Além disso, vocês terão que sublinhar no texto os substantivos derivados. Porém, eu vou dar uma dica para vocês. Sim, uma dica, prestem atenção. Aí no texto nós só temos viu? Um substantivo derivado. Prestem atenção. Analisem direitinho para vocês não saírem marcando mais de um, certo? Letra D. A palavra livro é um substantivo primitivo. Agora escreva 2 substantivos derivados da palavra livro. Vocês irão escrever aí 2 substantivos que derivam a partir do substantivo primitivo livro. Página 108. Ligue as palavras das colunas formando substantivos compostos e copie-as no espaço abaixo.
Lembre-se, todas as palavras que vocês irão formar aqui, elas são escritas com hífen. Acrescentem o hífen quando vocês forem escrever as palavras, certo? Fique ligado. Nem todos os substantivos compostos são ligados por hífen, que é o caso de girassol, de sobremesa, de extraterrestre, de superpopulação, de aguardente, que é a junção de água mais ardente, e por aí se vai. Terceira questão. Classifique os substantivos marcando o X na coluna correta. No caso, vocês irão classificar esses substantivos quanto à formação e quanto à classificação, certo? Aí os substantivos que nós temos são Maranhão, terreiro, livro, arroz doce, ferradura, Pedro e bem me quer. Vocês irão classificar esses substantivos quanto à formação em primitivo, derivado, simples ou composto, certo? E quanto à classificação, vocês irão classificá-lo em próprio ou comum. Página 109. Escreva os substantivos derivados aos lados de cada substantivo primitivo, depois de encontrá-los no diagrama. Então, primeiro, vocês terão que fazer o quê? Procurar os substantivos primitivos no diagrama. Depois que vocês procurarem, encontrarem esses substantivos primitivos, aí sim vocês irão escrever lá. No caso, os substantivos derivados de vidro, laranja e fogo. Quinta questão. Complete as frases com substantivos derivados das palavras em destaque. Quem vende verdura é o... Quem vende sorvete é o... Quem trabalha no jardim é o... Então, vocês terão que completar com um substantivo derivado. Detalhe, na aula anterior, eu até explorei isso aqui junto com vocês. Página 110. Leia o poema abaixo. Amor. É parecido com um campo florido, tem sabor de pudim de caramelo, com casquinha de açúcar queimado e cobertura de marshmallow. Pode ser também quando alguém cuida de um neném, ou talvez quando conta uma história bonita mais de uma vez. Tem cheiro de sabonete, tem gosto de sorvete. É como um brinquedo, é como um segredo. Tem que ser grande, maior que o mar. Tem que ser lindo de fazer chorar. Letra A. Circule no texto os substantivos concretos. Vocês irão procurar e circular somente os substantivos concretos. Depois que vocês circularem os substantivos concretos, vocês irão completar as lacunas abaixo. No caso, o amor é um quê? Portanto, é um substantivo tan. Crianças, nós estudamos muito sobre isso. Eu explorei muito isso com vocês. Inclusive sobre os tipos de substantivos, certo? Mas qualquer dúvida, vocês podem estar me ligando, podem estar me mandando uma mensagem. Vocês irão fazer as atividades que estão nas páginas 107, 108, 109 e 110 da gramática. Vocês lembram que nós já fizemos a atividade na gramática sobre os substantivos coletivos. Nós exploramos muito mesmo os substantivos coletivos. Agora nós iremos explorar um pouquinho mais os outros tipos de substantivos. Certo, meus amores? Mas qualquer dúvida, vocês podem estar me ligando ou mandando uma mensagem que eu estarei aqui prontinha para responder as dúvidas de vocês, para solucionar juntamente com vocês, ok? Beijinhos, até a próxima aula!